Renan Calheiros derrota o Supremo Tribunal Federal, mas quem sai humilhado é o Brasil inteiro. Aqui na notícia do UOL, do dia 7 de dezembro de 2016, diz o seguinte: o Supremo Tribunal Federal mantém Renan na presidência do Senado, mas o proíbe de substituir Temer. E com isso, seja bem-vindo ao canal Notícias Comentadas. A gente vai comentar então essa notícia da permanência do Renan Calheiros na presidência do Senado, dentro do contexto que é a humilhação de todo o povo brasileiro, da democracia brasileira. Se inscreva no nosso canal e compartilhe nossos vídeos para que a gente possa levar o senso crítico a todas as pessoas. O Brasil precisa disso urgentemente. Voltando aqui à notícia, nós temos a seguinte situação, como diz aqui a notícia. A maioria dos ministros do Supremo, exceção nesta quarta-feira, dia 7, decidiu a favor de manter Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, na presidência do Senado, com a ressalva de que ele fique impedido de substituir Michel Temer como presidente da República. Votaram dessa forma 6 dos 9 ministros que participaram do julgamento, contra 3 que preferiam a saída imediata do Renan. Todos os votantes concordaram que Renan fica proibido de substituir Temer no caso da viagem do presidente. O presidente do Senado é o segundo na linha sucessória do presidente da República. O primeiro é o presidente da Câmara dos Deputados. Então, assim, se o Temer viaja, então tem que alguém substituir ele na presidência do Brasil. Quem fica é o presidente da Câmara. Se acontece do presidente da Câmara viajar também com o Temer, ou sei lá, ficar doente, alguma coisa, quem assumiria seria aí o presidente do Senado, que agora fica impedido. Isso trata aqui, pessoal, de nada mais, nada menos de uma mudança esporádica na própria Constituição. Porque isso aqui, por exemplo, não está previsto na Constituição. É um famoso jeitinho, né? Foi dado um jeitinho para que se possa manter o Renan Calheiros na presidência do Senado, porque isso envolve interesses econômicos. O Renan está prestes a aprovar a PEC 55, que é aquela que vai diminuir drasticamente os investimentos feitos nas áreas sociais do Brasil. Não só na área social, em tudo que é área pública. O Temer está com um projeto de governo apoiado aí pelo PSDB de quebrar o Estado, no sentido de entregar tudo ao setor privado para ver se o setor privado, pela bondade dele, conhecido, o capitalismo selvagem tem uma bondade imensa, ironicamente falando, se vai salvar então o Brasil daquele projeto que havia antes. Então, para você entender todo esse contexto, o contexto é o seguinte, pessoal: existe uma crise de poderes institucionalizada no Brasil a partir do momento em que a Operação Lava Jato, entre outras investigações, prendeu policiais da Polícia Legislativa. Inclusive, essa Polícia Legislativa protegia aí alguns dos parlamentares, por exemplo, procurando escutas que possivelmente tivessem sido instaladas nas casas dos parlamentares. A partir disso, gerou-se uma problemática e o Poder Legislativo começou a brigar com o Judiciário, porque o Renan Calheiros chamou o cara lá de juizeco. E daí o que o Renan Calheiros está fazendo? Ele está colocando uma lei junto aí de carona com o projeto contra a corrupção do Ministério Público, né? Ele está promovendo para que os juízes e promotores sejam responsabilizados em crime de abuso de autoridade. E isso gera uma briga entre os poderes. Então, praticamente essa semana estava quase que previsto, quase que certo, a queda de Renan Calheiros. Mas aí uma movimentação política por trás do cenário das cortinas manteve então o Renan Calheiros. Ele enfrentou, né? O Marco Aurélio mandou a ordem lá para ele sair, para ele ser afastado da presidência do Senado. Ele resistiu, né? E enfrentou isso e não assinou o documento que dizia que ele tinha que sair. E aí o julgamento dele foi hoje e o Supremo então resolveu mantê-lo na presidência do Senado. Agora vamos entender se isso é legal. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, disse que Renan driblou a justiça e defende afastamento imediato dele. O Supremo decide que Renan Calheiros poderá permanecer como presidente no Senado, confirmando a notícia aqui do último segundo. E aqui no site jurídico, consultor jurídico, o Senado não poderia ignorar cautelar do Supremo Tribunal Federal, afirmam os advogados. E tem uma coisa aqui bastante interessante sobre a legalidade disso, pessoal. Diz o seguinte:
A cautelar foi pedida pela rede na ação que discute a questão em tese. O julgamento dessa ação relatada por McLaren começou, E ele diz aqui, Renan foi afastado da presidência do Senado porque o ministro Marco Aurélio entendeu que ele não pode ocupar um cargo que o deixe na linha sucessória da presidência da República, por ter se tornado réu em uma ação penal por peculato. Segundo o artigo 86, parágrafo 1º, inciso 1º da Constituição Federal, não pode ser presidente do país quem for réu no Supremo por crime comum. Ou seja, se isso aqui tiver certo, significa o seguinte: se o camarada é réu no Supremo, ele não pode ocupar a presidência da República. E aí você vê que, como o presidente do Senado ele está na linha sucessória do presidente, então a coisa que tem que ser feita é justamente afastar o presidente do Senado. Porque senão você tem presidente, vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado. Ah, não, pula essa parte porque ele não vai poder. Isso é uma coisa meio que maluca. Vamos analisar se isso aqui é verdade ou não? Aí você vem aqui, vou deixar o link aí com vocês, Constituição Federal da República do Brasil. Vou botar um Ctrl F aqui, 86 já está em cima, e você vai ver o seguinte. Admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns ou perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. O presidente ficará suspenso de suas funções nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo STF. Então, é verdade, ele não pode ocupar, ele não pode ser presidente do Brasil se ele tiver algum crime comum aí no STF. E é o caso? Olha, no dia 1º de dezembro de 2016, Renan se tornou réu no Supremo por crime de peculato. Portanto, ele não poderia exercer também a função de presidente do Senado, já que ele como o presidente do Senado, ele está na linha sucessória do presidente da República. Ele precisaria ser afastado da presidência do Senado. Ele não perde o cargo dele de senador, mas ele precisaria ser afastado, porque a presidência do Senado ela está na linha sucessória da presidência da República. É um cargo importante. Você não pode simplesmente pular a Constituição porque, não, vamos abrir uma exceção aqui porque o Renan não pode. A conclusão que a gente chega aqui nesse vídeo, infelizmente, é uma frase que vocês talvez já conhecem e que foi bastante criticada pela grande mídia, de alguém também muito conhecido. Nós temos uma Suprema Corte totalmente acovardada, diz Lula a Dilma em uma gravação ilegal feita pelo juiz Sérgio Moro. O que vocês acham dessa afirmação do Lula hoje em dia? Deixe seu comentário, compartilhe o nosso vídeo e ajude o canal a crescer se inscrevendo no canal. Muito obrigado e até a próxima notícia.